Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Fora da Curva. Eu sou Rodrigo Andrade e estamos aqui para ajudar vocês, profissionais da saúde, a conseguir, de alguma maneira, fazer diferente, né? Fazer mais do seu trabalho para poder inspirar. A nossa ideia aqui é inspirar vocês a realmente fazerem a diferença na vida das pessoas, e para isso eu trouxe nada mais, nada menos do que o Rogério Gozzi, ele que é fisioterapeuta de formação na Uniban, ele tem especialidade na didática do ensino superior, principalmente na área da anatomia, né? Ele iniciou sua carreira lá em 2012 e o Rogério fez algo muito diferente do que a maioria, a gente estava falando aqui nos bastidores, a gente tem muitos professores de anatomia, mas realmente o Rogério foi um cara que conseguiu fazer com que as pessoas aprendessem de maneira divertida, alegre, e conseguiu fazer com que as pessoas realmente aprendessem aquela matéria que é a mais temida na hora que as pessoas entram na faculdade. Então nós vamos contar um pouco mais aqui da história do Rogério para poder inspirar vocês. Então aí sejam muito bem-vindos. Rogério, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por participar aqui do nosso podcast Fora da Curva. E eu queria que você começasse o seu dia, assim, contando um pouquinho desse seu início, assim. Já você sempre foi aquele aluno que gostava de ensinar os outros? Você já tinha um pouco disso? Como que você juntou um pouco dessas pitadas aí do seu conhecimento, do ensinar, diversão? Você é um cara muito divertido no seu Instagram, no seu YouTube, né? Então, me conta um pouquinho desse começo da sua trajetória aí pra gente. Fala, Rodrigão, beleza? Queria agradecer o convite aí, mandar um abraço para a galera que estiver ao vivo com a gente. E, cara, eu acho que as melhores coisas acontecem quando você menos espera, né? Eu, antes de fazer físio, eu fiz faculdade de turismo. Eu Caramba, que fiz uns 8 diferente. meses de turismo, assim, aí eu tava lá, falei, caraca, cara, nunca fui bem em história, né? Aí só tinha, era história da arte, história do Brasil, história geral. Era muita história. Eu falei, puta, não é pra mim esse negócio aqui. Aí eu falei, porra, saí desse negócio do turismo, fui fazer um teste vocacional. Olha que interessante. Então, porque minha mãe falou, cara, você tem que tomar um jeito aí na vida, cara. Tá, Alguma coisa tem que você tinha fazer. quantos anos? Você tinha quantos anos? Tinha. Agora a galera vai descobrir nossa idade, né? Isso, Isso. isso foi em 98. Tá, Eu tinha tá. 19 anos. Ah, é novo mesmo. Aí, É comum a gente é, assim, tá imaturo, não saber muito o que você quer fazer pro resto da vida, né? Porque o resto da vida é muito tempo, né, Rogério? cara, isso aí é desumano, né? Com a pessoa que é nova, assim, né? Sim, E aí eu tava fazendo turismo, aí eu desisti ali no meio, e na época, não é que nem é hoje, que é por semestre, né? Entra uhum, pelo Enem, tem nota. Era vestibular e era por ano, né? sim. Então, se você perdesse o vestibular no fim do ano, é só o ano que vem, não tinha essa mamata de semestral, não. Você fica um ano sem fazer nada, né? Você perde Não, o ano mesmo, né? você tinha que ficar. Eu fui fazer cursinho, né? Uhum. Aí eu. A minha mãe falou: ó, conheço uma psicóloga aí, você vai fazer um teste vocacional com ela. Eu falei: mas que diabo é um teste vocacional, né? Ela falou: eu também não sei, vai lá e fala com ela. Aí eu conversei com a mulher lá, ela falou: ó, cara, eu vi aqui pelas respostas que você me deu que você tem alguma coisa com saúde, corpo humano, tal. Ela falou: você já pensou em educação física? Não sei o quê. Aí eu falei: ah, vou pensar aqui nas coisas, né? E Tá. na época, quem estava na hype era o filé, né? Não se falava, não tinha Sim, redes sociais. O que a gente ouvia falar era pela televisão, né? E aí quem estava na hype era o filé, né? Que era o físio do Ronaldo, que ele sim. reabilitou o Ronaldo depois da lesão na Copa, tudo. Então foi um negócio bem interessante, assim. E naquele ano, que foi o vestibular de 98 para 99,
foi o primeiro ano, logo na minha vez, né? Que a físio foi a profissão que tinha mais candidato por vaga, mais que medicina e direito ainda, né? Eu lembro isso aí, eu lembro. A gente teve um ápice aí da fisioterapia, né? Todo mundo queria fazer fisioterapia. E Todo muito por mundo. conta disso mesmo, né? O Ronaldo foi um disparador, né? Mudou a cara da profissão, ganhando a Copa do Mundo ali. Você praticava algum esporte? Foi por conta disso, assim? Que você teve esse teste nessa direção ou não? Praticava, eu fiz peneira para a base da Portuguesa, que eu sei que hoje não é muita, não é muita Não, coisa isso, mas na época a Portuguesa revelava Rodrigo sim, Fabri, Zé Maria, o próprio Denner, que é de antes até, sim, sim. Eu sou e dessa tinha uma época. base muito Tá forte. entregando, hein? A gente tá Hã? entregando. Eu sou dessa época. Eu assisti o time da Portuguesa, no Timaço. Não, eu ia direto assistir jogo, é muito bom. Era o melhor estádio para assistir, era pertinho, assim. E meu tio era um português que ele queria que eu jogasse na Portuguesa. Ele ficava me levando na peneira lá. Cara, tem umas histórias com ele. O dia que a gente foi para peneira, o cara não apareceu. Ele foi na casa do cara, ela quebrou o portão da casa do cara. Mas foi uma época legal, assim. Mas eu tive um problema no olho na época. E aí eu tive que fazer uma cirurgia no olho, né? Eu fiz um transplante de córnea. Então, para mim, era totalmente inviável qualquer esporte, assim. Eu fiquei 6 meses sem jogar bola, né? Porque não podia aumentar a Uhum. pressão ocular, tinha o risco de tomar uma bolada, a claridade incomodava muito, tudo. Então eu saí fora, né? Porque a gente Uhum. tinha esse negócio, né? Meu irmão ele queria fazer faculdade de música. Caramba. Aí minha mãe falou, mas nem a pau, cara. Você vai ser gente. Sei, sei. Porque a gente sabe como que é difícil, cara. É Aí ele mais foi fazer difícil, claro que é mais jornalismo, né? difícil. Tá. Aí eu falei, que não é, por exemplo, se fosse hoje, eu encarava esse negócio de ser jogador e tal. Porque na época Uhum. os caras não viviam de bola que nem é hoje, né? É. E eu falei, tem que estudar, né? É o Aí, que nos resta estudar, né? aí a psicóloga falou, cara, é alguma coisa da saúde. Aí eu vi esse negócio do filé e minha prima tinha entrado na turma de 98. Aí eu fui conversar com ela, falei, Rê, como é que é o negócio? É legal mesmo? Ela falou, cara, é muito bacana, tô gostando demais, tal. Só tem um negócio que é meio brabo aqui, que é anatomia, meu, não tô dando conta desse Sério. negócio. Aí Que eu, destino. não, aí foi um negócio meio louco assim, né? Eu falei, puta, meu, será? Aí tinha anatomia, fisiologia e histologia, né? Que No ela me primeiro ano. contou. Aí eu falei, ó, cara, eu nunca passei de ano direto na escola. Aí eu falei, agora é da hora que são elas, né? Aí, cara, eu estudei tanto anatomia, fisiologia, histologia no primeiro ano, eu quase reprovei numa matéria, cara, que a gente tinha, eu nem sei se tem mais isso, que era antropologia, cara. Sim. Eu Eu só não, tive antropologia e sociologia, era junto. é, aí eu só não reprovei nisso porque o professor era muito gente boa. Ele falou, Rogério, cara, faz outra prova aqui, porque ninguém pode reprovar nisso aqui, cara. Tá. Eu fiz lá outra prova e passei, né? Aí Tá. eu comecei e tal, eu comecei a pegar gosto pela coisa. Que nem assim, pra gente que tá hoje aqui, vendo toda a tecnologia que tá, é fácil a gente falar das coisas, mas se a Sim. gente voltar 20 anos atrás, não sei que ano que você se formou. Eu me formei em 2006, eu sou igualzinho você. Em 2003 eu entrei, né? 3, 4, 5, 6. Então a gente é bem parecido. A anatomia era onde todos os alunos, assim, quem estava na dúvida se entrou na fisioterapia e não sabia se queria, era ali que o cara desistia. Né? Eu não sei se hoje é assim ainda, mas tinha aquele cheiro do formol muito grande. Né? O primeiro Ah, contato realmente com uma coisa mais da área da saúde ali é a anatomia, aula prática, né? E aí, na minha faculdade ainda era corpus mesmo ali, né? Hoje tem um monte boneco. de boneco e tal, que é mais leve, mas nossa, eu lembro que era pesado, tinha o cheiro de formol, tinha a sensação de ser um corpo mesmo, né? Ali, então muita gente desistia nessa hora. Você ainda vê isso aí com o pessoal ou não? É, agora que assim, na minha época era mesmo cadáver, tudo Uhum. formalizado.
Só que foi bem no ano que eu estava no primeiro ano, eu operei o olho, né? Eu fiz o transplante e ficou muito sensível o olho. Então, quando chegou nas provas finais, eu fui até conversar com o meu coordenador. Eu falei, cara, eu não consigo entrar no laboratório do jeito que é, né? Aí ele falou, cara, não tem o que fazer, cara. Se não fizer essa, é só ano que vem, cara. Você vai perder o ano. Uhum. Aí eu falei, puta, e agora, né? Aí eu fui fazer a prova de óculos escuro, fiz o que dava lá e eu passei na prova, tudo. Mas era assim, porque não tinha esse negócio de boneco sintético ainda. Uhum. E hoje, se você pegar, a maior parte das faculdades não tem mais cadáver. Eles Uhum. trabalham com boneco. Você pergunta para mim, cara, o aluno de físio, vou falar de outras carreiras assim, ele perde alguma coisa se não tiver um cadáver? Não perde nada. Eu também Porque acho que assim, nada. a questão do cadáver, da dissecação, tem muito mito em volta disso, né? Eu fiz bastante tudo. Mas, por exemplo, para quem é mais importante isso? Para o camarada que é da medicina mesmo. Que ele vai ter que Uhum. cortar, se ele for para a parte de cirurgia, tem que entender planos das coisas. Porque para a gente é mais importante a gente entender relações que Sim. você tem entre um músculo e um nervo. Então, eu não preciso dissecar, é só eu abrir um pouquinho lá e ver, ó, eu tenho a passagem de um nervo fibular comum aqui. O que pode Uhum. acontecer com isso? Entendeu? É uma coisa que é mais simples. Mais funcional, assim, né? O nosso, Então, né? e num boneco assim, hoje em dia tem aquele bonecão bombadão, ele é bem bacana, assim. É Tá. claro que se for num cadáver, melhor ainda. Só que hoje o problema da doação de corpos é uma coisa muito complicada, porque a gente dependia dos indigentes antes, e hoje tem É. toda uma legislação, a Polícia Civil, eu não sei em outros lugares, mas aqui em São Paulo é um horror assim o trabalho dos caras. Quem já foi Uhum. numa delegacia fazer um boletim de ocorrência sabe como que é o trabalho deles de liberação também. Aí, por exemplo, você chega lá um corpo, é um indigente, não tem nada, vai para a doação para a faculdade. Os caras demoram tanto que você não consegue recuperar alguns órgãos. O cérebro Tá. você perde porque ele Uhum. desidrata e aí você não consegue retirar e esfarela. O fígado vai para o saco. Então, você acaba aproveitando só a sua casca mesmo, né? Músculo e Sim, osso. Que pra gente é bom isso aí, né? Você sabe que claro. agora eu fiz um, tô com uma parceria com uma faculdade aqui em São Paulo, o CTA, que eles trouxeram aquela tecnologia que o pessoal utilizava em Miami, que é de cadáver fresco, né? O Hum. cadáver congelado. E agora a gente fez o evento de 10 anos do Anatomia Fácil, e aí eu fiz até uma dissecação lá com 3 cadáveres congelados, né? E, cara, é outra dinâmica do que é o Funciona bem? forno. Funciona bem? É É? incrível, é assim, é que nem você. Sabe quando você compra carne na Swift? O cara tira Uhum. já, Uhum. congela. Tá. E o congelamento dos caras é 40 graus negativos. Então, por exemplo, eu abri um joelho lá que ele tava lá na geladeira deles, não era utilizado ainda, porque eles fazem alguns cursos para ortopedia, né? Então, tem cursos, por exemplo, para cirurgia de ligamento cruzado anterior. Então, eles Uhum. vão lá e usam aquele joelho para fazer. Tem um joelho lá que está com uma prótese também, porque eles fizeram a simulação. Caramba, que Então, é legal legal. porque eles fazem a simulação no cadáver fresco, né? Então, Sim, e aí, sim. aí tem toda uma técnica de descongelamento. Só o descongelamento demora 2 dias para fazer Caramba. todo o descongelamento, para não apodrecer a peça, tudo. Então é muito legal, assim. Só que, por Tá. exemplo, agora eles vão abrir curso de físio. É legal a pessoa ver como é, se você tem uma boa explicação daquilo, porque assim, eu vejo como era na minha época, assim. Ficava lá no laboratório, por exemplo, meus professores eram dentistas de Uhum. anatomia. Então, por exemplo, se eu for dar uma aula para o curso de odontologia, não é legal, porque os caras têm um negócio mais de face, entendeu? Sim, sim. Então lá tem um dentista que faz a parte de cabeça. Então, para a parte de corpo, o que acontecia? Ficava lá, legal, tem cadáver, tudo aqui, só que não tinha aula propriamente dita. Então você ficava ali olhando a coisa e falando assim, e agora? Que é o que Sim. o aluno pensa, É, entendeu? eu, E eu aí, por acho, onde eu começo? eu acho que falta uma relação, né? Os alunos do começo, ele não consegue ter a noção do porquê que ele fala isso. Eu até sempre brincava quando dava lá na faculdade, falava assim:
o grande lance seria agora vocês do quarto, quinto ano ir lá na anatomia, porque agora você ia fazer sentido você ver uma peça. Só que essa relação acaba não acontecendo, né? Então, é só o crescimento do começo para o fim, mas do fim para o começo a gente nunca tem. E eu acho que isso seria muito interessante, né? A gente faz... Eu não sei o que você pensa com relação a isso. Aconteceu comigo também isso aí. É normal, é natural. Com todo aluno, com você deve ter acontecido. Se eu levo aquele negócio, falava, né? Aí agora, né? Porque assim, hoje, com o tanto de informação que a gente tem, quando uma pessoa me pergunta, a pessoa chegando no primeiro ano, ela não entende o porquê daquilo. Por que tanto anatomia? Pra gente que é da físio, né? E assim, essa peça só vai se encaixar quando ela chegar no estágio. E Isso mesmo. se tiver aquele incentivo do professor também. Porque aí você entende que a anatomia ela é a base do processo, então o objeto de estudo do camarada da saúde é o corpo humano. Então todo o problema, quando você abre um canal de notícias, está lá, a Anitta teve lombalgia, o Wesley Safadão teve não sei o quê. É tudo problema no corpo, assim, a gente não acaba assunto para a gente falar, né? Sim. E aí a pessoa tem que entender isso. Então ela só consegue entender uma lesão se ela entender a estrutura. Eu falo para os caras, é a mesma coisa que você levar seu carro no mecânico e aí o cara não manja de mecânica o carro é Honda. Aí o cara é mecânico da GM. Ele não sabe nem quais são as peças que tem naquele carro. Não faz sentido, né? Ele não manja da anatomia daquele negócio. É isso que é interessante. Às vezes a pessoa não faz essa correlação, mas ela só vai entender a importância disso quando fala assim, ó, vamos lá, cheguei lá na clínica, aí eu tenho aqui um paciente com uma contratura muscular no trapézio. Aí vai voltar para trás. O que seria uma contratura? O que é um trapézio? Sim. Como reverter isso? Então tem todo um processo. Eu acho que o grande erro, porque assim, até você falou aí, na minha vida, eu fui mais professor do que fisioterapeuta. Tá. E às vezes as pessoas, o cara quando está na área da saúde, ele confunde muitas coisas, e aí ele acha que eu tenho que ficar dissecando o cadáver a vida inteira. Porra, enche o saco uma hora, entendeu? Não, você já aprendeu, você já sabe o que você vai esperar quando você abrir a pele, depois da pele, o que você vai encontrar. Então, não faz sentido. E tem caras que fazem muito melhor que eu isso. Porra, tem o André lá da Paraíba, que o cara puta de um anatomista, ele faz arte com as peças. O bacana, assim, de quem está no laboratório, é você perceber a evolução, e hoje os caras fazem arte com as peças, né? Tem o Von Hagens lá, que começou com a plastinação, e depois o pessoal começou a fazer isso, e você pode fazer cortes que são realmente artísticos, assim. Então, até a gente volta ao passado, né? Que os maiores anatomistas foram artistas, né? Você pegar Michelangelo, Da Vinci, não eram médicos, eles não sabiam o nome de nada do corpo. Sim. Mas os caras sabiam exatamente o que estava lá, entendeu? Claro. E aí, Rogério, Oi. Vou te interromper um pouco, só para voltar um pouco no tempo. Se você quiser depois correr sobre isso, acho que é interessante. Mas como é que você começou a ter esse interesse? Você viu que era um gargalo das pessoas, assim, lá atrás, na sua faculdade ainda? Você já era essa pessoa que queria ensinar? Você aprendeu muito? Como que você entrou na área da anatomia? Era desesperador e você viu que as pessoas precisavam de ajuda? Eu quero sentir um pouco, quero saber um pouco do seu começo ainda. Não, é que eu tava quebrado de dinheiro. Eu me formei em 2002, aí eu fiquei em 2003 desempregado, aí em 2004 eu arrumei emprego numa clínica de fisioterapia. E assim, vamos voltar ao tempo aqui. Se falassem para mim em 2002, falassem, ó, daqui a 20 anos, não era nem 20, né? Daqui a uns 12 anos, você vai ser professor do YouTube, né? Se alguém voltasse do tempo e me falasse assim, só para o pessoal ver como as coisas evoluíram. A pergunta ia ser, o que é YouTube? Verdade. Porque não existia, porra. Para você WhatsApp baixar não existia. Não, você baixar a gente usava um Messenger, né? MSN. Sim. ICQ, cara. Aquele negócio fazia... Não tinha isso aí. Isso. Aí era o máximo de tecnologia que tinha. Para você baixar um vídeo... Nós vamos contar uma coisa, o pessoal não vai acreditar quem são os novos aqui. A gente esperava meia-noite para poder entrar na internet.
porque contava igual você ficar no telefone. E telefone era caríssimo, tá, gente? Não é ilimitado, igual você pode falar um dia inteiro com a pessoa. Contava por tempo. Então, telefone mesmo, da sua casa era fixa, pulso. pulso. À noite, da meia-noite às 6, contava um pulso internet. Então, nós fomos adolescentes que não dormíamos no final de semana, né? Porque a gente virava por conta disso. Que era caríssimo ficar na internet. Na minha casa era proibido usar a internet de dia, porque custava subir a conta de telefone e ela ficava caríssima. Né? Você lembra disso? Não, eu ia falar justamente isso, que era a internet de escada, e aí a gente tinha que fazer um negócio depois da meia-noite. Então, quando chegava meia-noite, todo mundo ia lá. Só que é o seguinte, até que o pessoal não. Hoje a pessoa tá aí, e tá demorando para carregar. Cara, para você carregar um vídeo, você que é novo aí, pra você carregar um vídeo de 2 megabytes, 3 Eles nem sabem o que megabytes. é. Assim, no máximo era 4. Se tivesse 4 megabytes, já Isso. não dava conta. Não dava. Hoje você baixa um filme da Netflix de 5 GB rapidinho Sim. na fibra ótica. Claro, Não, a claro. gente ficava a noite inteira e não era vídeo, nada a ver. Tinha uma coisa do Napster, né? O Napster, depois quem inventou o Facebook, quem assistiu lá do Facebook, foram os caras do Napster que criaram essa ideia aí. O Napster era um lugar que a gente baixava as músicas, né? De forma, entre aspas, o cara liberou o acesso da música, né? Foi uma barreira com as gravadoras, etc., lá na época, mas era muito louco, você ficava baixando a noite inteira uma música, e às vezes a música não completava, você perdia tudo no outro dia, só de madrugada, você ia ter que colocar a música para baixar de novo. Uma música. Hoje você tem o Spotify aí, você tem todas as músicas do mundo no seu celular, né? O Napster ainda quando chegou, né, que ele era um negócio de streaming de MP3, né, de música, o Metallica arrumou uma puta de uma treta com os caras, mas em vão, né? Mas eles piratearam tudo, tal, quebraram a indústria da música, porque era um monopólio. Porra, você ia comprar um CD, cara, o CD custava 50, 60 pau. Não, era o presente de aniversário nosso, né? Na sua época também, era o presente de O aniversário, DVD, era um cara, CD. você ganhasse um DVD, você falou, caraca, cara, esse cara tem muita Muito louco, grana. né? Isso. Aí o. Não, mas é legal essa evolução que a gente viu, né? Que a gente saiu da internet de escada, depois veio a banda larga. Quando eu comecei no YouTube, eu comecei em 2013, cara, 10 anos atrás, não tinha fibra ótica, era na banda larga. Então hoje, você vê como o pessoal já não respeita o passado, né? Seus vídeos têm baixa definição, é o que dava, cara. Era o que tinha, né? Para subir o Porra, vídeo era muito, demorava um dia. um dia, eu já fiquei 2 dias para subir vídeo no Olha YouTube. lá, isso Cara, mesmo. e às vezes você tava lá no segundo dia, caía. Acabava Sim. a luz, nossa, era uma loucura. E hoje não, hoje o pessoal a coisa tá tão na mão que a pessoa não consegue entender como era, assim. Por isso que eu gosto quando eu falo nas minhas aulas, mostrar como o pessoal fazia antes, né? Sim. Ô, Rogério, você acha que as pessoas não dão valor por estar tão fácil? Eles acabam achando que a internet não é uma opção? O que você pensa disso, assim? Porque a gente Olha, que cara, começou lá com essa dificuldade, eu editei meus primeiros vídeos lá do YouTube e tal, que era um baita de um trabalho, e depois subir, era um baita de um trabalho. Parece que a gente entende isso como trabalho mesmo, né? Você acha isso? não, porque assim, se você pegar, vamos lá, parte histórica, pegar o pai da anatomia moderna, que foi o André Vesali. Porra, na época do cara, que era assim, tinha 4 caras incríveis nessa época. 1500 e pouco, assim. Ó, é a reflexão que eu abro pra galera hoje, assim. Não tinha luz elétrica, Uhum. aí você entende, por exemplo, hoje em dia, por que eu gosto de trabalhar na internet? Porque eu não gosto de acordar cedo. Cara, É isso? você quer me deixar louco é acordar cedo. Eu odeio isso. Ah, Por que as pessoas acordavam cedo antes para trabalhar? O pessoal nem sabia disso, porque não tinha luz, não tinha cacete. luz. Acordava cedo e Pô, dormia cedo. À noite não tinha o que fazer, né? o sol abria às 5, 6 horas da manhã, você tinha aquela janela para trabalhar, porque à noite era vela. Uhum. Então era um negócio complicado. Aí vamos lá. Aí os caras dissecavam corpos. Tinha geladeira? Muito menos.
Ou seja, o cara tinha 2 dias ali para dissecar antes que começasse a feder e chegasse a polícia lá para prender eles. Porque era heresia você violar um cadáver. A violação de corpo era considerada heresia, era um crime grave que o cara era condenado à morte, queimado, e as cinzas dele eram jogadas a 6 quilômetros da costa para não ter, tipo, risco da alma do cara voltar. Tinha umas paradas muito loucas, assim. E esses corpos eram indigentes? Da onde que eles pegavam, você sabe? Geralmente era gente pobre, então, por exemplo, uma pessoa nessa época, não precisa ir muito longe, não. Se pegar século XIX aí, a expectativa de vida das pessoas era 35, sim, 40 anos, no máximo 43. A gente já estava indo embora, né, Rogério? Nós vamos ter que falar. Eu tinha ido nessa época. Para você ver, quem vivia bastante? Os ricos, porque tinham maior condição de alimentação, tudo, não se sabia. De higiene, né? De higiene, né? A higiene era uma cagada para todo mundo, assim, né? Porque era vala comum e tal. Não tinha, às vezes nem enterrava corpos, assim, era uma coisa horrorosa, assim, né? Você pegar até 1850, o que matava muita gente era cólera. Sim. O tratamento da água foi um divisor, né? Na ciência foi da sobrevida, assim, o tratamento da água foi realmente algo que mudou a expectativa de vida no mundo. Isso é um fato, né? Doenças respiratórias matavam muito rápido, assim. Pô, Michelangelo, na época de 1500, que era assim, eram 4 caras incríveis da anatomia. Era o Andrea Vesaliu, que era médico. O Vesaliu morreu com 54 anos, cara. No naufrágio. Morreu afogado, cara. É uma zica. Aí ele trocava corpos com Michelangelo, porque o Michelangelo era um puta de um artista, um puta de secador. Aí tinha o inimigo do Michelangelo mortal, que era o Da Vinci. E aí tinha um outro cara que era tipo aleatório, que era aluno do Vesaliu, que chamava Real do Colombo, que ele foi o primeiro cara que descreveu a circulação pulmonar. Porra, se você pegar nessa época, não tinha geladeira, não tinha luz elétrica, o que movia os caras? A curiosidade. Porque se pegar um Vesaliu e um Real do Colombo, os caras eram cirurgiões. Só que assim, uma cirurgia tinha uma mortalidade de 80%. Ninguém queria fazer cirurgia. O cirurgião bom era o que matava menos. E até tem uma história interessante que os primeiros cirurgiões... Você sabe quem que foram os primeiros cirurgiões? Não. Os barbeiros, né? É verdade. Até por isso que chama, quando o cara é ruim no trânsito, ele é chamado de barbeiro por causa disso, né? Porque eles erravam menos, né? Eles erravam mais, né? Não era isso? A profissão... Eu já ouvi uma história disso. O cirurgião, que nem hoje em dia, tipo, a coisa é glamourizada tal. Claro. Mas se você pegar a história da medicina, o que é a medicina? A medicina é uma parada que foi feita de pobres para pobres. Não, vamos falar a verdade. Você acha que o rei lá, que a medicina começou no Egito, né? No Egito Antigo. Você acha que o rei da parada lá, um Tutankhamon da vida, queria pôr a mão naqueles pés, nos leprosos, aquelas feridas em genitália? Ninguém queria. Aí eles terceirizavam o trampo para os outros. Falavam, você vai cuidar disso aí. Aí essa pessoa já pegava a infecção e morria junto. Que geralmente acontecia isso, né? Porque as condições eram terríveis, né? E depois veio uma profissão que foi o cirurgião barbeiro. Que tanto que tem, você vê os desenhos do Pica-Pau, aquela coisa que tem o mastro do barbeiro. Sim. Aquela coisa, o vermelho é o sangue. E aquilo ficava lá, o mastro ficava lá, para ele mostrar que aquele vermelho significava que ele era um cirurgião, ele fazia pequenas cirurgias. Você levava o seu filho lá com problema, ele arrancava o problema fora. Ele amputava uma perna, tudo. Os caras faziam de tudo. E aí depois veio esses caras que eram cirurgiões, tudo. Então eles começaram a levar a anatomia mais a sério. Aí o Vesaliu fez o primeiro tratado de anatomia. Por isso que hoje eu gosto de... Qual é o ano do primeiro tratado? 1500 e pouco. Cara, muito antigo, né? Deixa eu ver o ano do... Você sabe que eu tenho um amigo em Campinas, o Gilson Barreto? Deixa eu ver o ano...
Dos barbeiros eu já tinha ouvido a história, que como eles faziam coisas muito, muito assim, né? Isso que você falou, tirava, né? Tirava uma perna, era um serviço muito ainda muito artesanal, muito brutal, assim. Daí que vieram os nomes, quando você fala, pô, esse cara aí, o motorista é barbeiro, tipo, o cara fez uma burrada, assim, é isso, uma navalhada, era isso mesmo, né? Que parece que veio disso aí. Isso eu já sabia dessa história. Muito curioso. O The Humani Corporis foi publicado em 1543. Muito antigo. Quando ele publicou, aí que tá a coisa, cara. E na mão, né? Não pensa que era, né? Não tinha impressora, né, gente? Não, né? era prensa. Depois fazia prensa, isso. O Gilson tem um exemplar do The Humani Corporis, e ele tem um outro exemplar também de um livro de 1800 e pouco, de anatomia, que tem a marca da prensa. E tem a marca da prensa. Foi prensado o livro. Ele falou, vale uma fortuna. Desenhava, o primeiro ele desenhou e depois era prensa, né? As cópias, né? Ele desenhava, era tudo desenhado. Então, o que ele fazia? Ele dissecava, desenhava. Quando ele publicou, aí que é o legal da gente falar da época atual. Quando eu comecei a fazer vídeo na internet, a galera meteu o pau. A galera da área da saúde, que absurdo. Quando ele lançou aquele livro lá, a galera desceu o cacete. Mas como que você vai retratar em desenho o que você... Não pode mostrar corpos. Não podia. E o cara foi lá na contramão. Ele falou, não, tem que acontecer isso um dia. E aí, depois disso, foi afrouxando mais essa coisa, porque a própria população se beneficiava do que ele fazia, entendeu? Claro, claro. Porque tinha a cultura da literatura, que a literatura era mais uma coisa, por exemplo, quem eram os sábios? Eram os caras da igreja, né? Que eles eram muito cultos, liam. Então tinha essa coisa, mas não tinha um registro detalhado para ensinar medicina. Aí começou. Tanto que aí o Real do Colombo era aluno dele, né? Era aluno chato pra cacete, né? Aí ele escreveu um livro só para mostrar que o Vesalho estava errado na maior parte das coisas que ele estava escrevendo. Então é tipo assim, depois eu vou até te contar aqui a história das revistas científicas, né? Revista científica quando começaram, era tipo uma revista Caras dos médicos. Era uma revista de fofoca, entendeu? Mas é até interessante, a gente entende o que os caras passaram. Aí vem a primeira reflexão. Um aluno do primeiro semestre de fisioterapia hoje, 2023, no primeiro semestre, ele tem mais informação sobre o corpo humano do que o Vesalho, essa turma teve em toda a vida deles. Claro, é verdade. Porque eles estavam descobrindo a coisa. Então, não, e hoje consegue ver em 3D, consegue ligar um vídeo na internet com a tecnologia mostrando em todas as profundidades. Hoje a riqueza de detalhes que a tecnologia fez para esse aluno do primeiro semestre é algo que, imagina se esse cara volta, vai lá de 1500 e olha, hoje o cara morre do coração, né, do que ele tá vendo. Eu falo, cara, quanto eu dormi? É isso. Não, porque se você pensar assim, a facilidade de informações que a gente tem hoje faz com que as pessoas percam o interesse na coisa. Porque assim, você fica interessado numa coisa que é difícil de alcançar. Sim. Daqui a 10 anos, a inteligência artificial vai estar... Nós estamos na era do chat GPT lá, né? Daqui 10 anos, isso vai ser tão normal que a gente... Cara, isso vai fazer parte da nossa vida de uma maneira tão maluca que a gente vai parar, né? Hoje isso é espantoso, tal, mas daqui 10 anos, cara... Você ainda dá aula na faculdade, Rodrigão? Não dou. Eu dei aula de 7 anos na PUC de São Paulo e agora só dou aula na pós-graduação. Porque as coisas mudaram, né? A gente que é mais raiz, o interesse das pessoas são diferentes, né? Eu não sei se você sentiu isso, mas eu senti uma mudança das pessoas. Né? Hoje eles querem que você seja um showman em todas as aulas, senão ele não tem interesse em estar assistindo a sua aula. Tem que ser coisas muito rápidas. Imagina, em 3 segundos o TikTok te
te joga para fora, né? Você tem que encantar o cara em 3 segundos na internet. Imagina um professor. Eu estou dizendo que hoje um professor, coitado, ele tem que ser um... Né? O que você acha sobre isso? Cara, quando... Vamos lá. Eu estava na faculdade. O que meus professores falavam da internet? Tudo que tem na faculdade, na internet não presta. Sobre o assunto que você vai estudar. Hoje eu penso assim, ó. Eu fazia igual quando eu comecei a dar aula. Eu não estava na internet. Depois eu entrei na internet e falei, gente, a internet é legal. Sim. Quando a gente está inserido no contexto, é diferente. Então é muito fácil o cara falar de uma coisa que ele não conhece às vezes. A gente tem esse tradicionalismo. Ah, tem que ser livro. Hoje eu falo, por que tem que ser livro, porra? Cara, você tem um Complete Anatomy, que é um livro em 3D. Aí, por que eu falo? Olha, Da onde os caras tiraram o Complete Anatomy? Cara, é Del Elsevier o negócio. Tiraram do Moore, tiraram do Gray, de todos os livros da Elsevier. Eu comprei não, né? Eu não tive a oportunidade de comprar o Sobota, porque ele custava, na minha época, R$ 500. A mensalidade da minha faculdade custava R$ 500. Então era tipo assim, para o meu pai, que conseguiu, só podia pagar a minha faculdade, assim, era uma coisa assim, impossível ter um livro de anatomia. Eu ia para a biblioteca estudar no livro de anatomia. Então, talvez as pessoas não tenham essa noção de como isso deu, né? Como a internet fez com que isso popularizasse o conhecimento, né? Isso é muito rico. Você pegar, por exemplo, todos os livros hoje, eles são digitais. Eu acho que o que acontece é que o professor ele não está preparado para o que aconteceu, essa revolução de tecnologia que aconteceu. Mas porque ela é muito rápida, não é? Não é porque ela é muito rápida. Sim. Ou seja, quando você tem uma tecnologia entrando de forma rápida, você tem que acompanhar o processo entrar e participar. Isso. Porque Rogério, senão... você acha que algum aluno hoje, em 2000, nós estamos em meados de 2023, você acha que algum professor está preparado para o aluno não usar a inteligência artificial para fazer o trabalho que ele pediu essa semana? Então, 99% dos alunos vão usar a inteligência artificial para fazer o trabalho dele. Tá aí, não tem como fugir disso, tá aí para todo mundo. Ou a gente usa junto, ou a gente usa da melhor maneira, mas não tem como você barrar isso no trabalho hoje. Quando eu te perguntei se você era professor ainda, quando você passava trabalho, os caras apareciam com o mesmo texto, todo mundo. Porque hoje e não adianta a gente falar, eu vou virar pro cara e falar assim, não é para copiar e colar da internet. Sim. O que o cara vai fazer? Por exemplo, na minha época, a gente tinha assim, eu tinha um grupo bem definido, a Márcia era digitadora. Porque não tinha essa questão, porque era assim, a Karina fazia pesquisa, a Márcia digitava, o Alexandre ele tinha impressora, ele imprimia o trabalho e eu apresentava. E eu gostava de apresentar, porque eu fazia umas dinâmicas, tudo, eu era meio doido. Tanto que eu comecei a dar aula porque um amigo meu da faculdade, o Fábio, ele já dava aula no Senac, né? E ele falava, pô, quando você se formar, você vai dar aula comigo lá. Eu falei, pô, eu não quero dar aula, eu quero trabalhar, eu quero ir para o hospital, né? E aí ele falou, pô, vamos dar aula lá. E eu comecei com ele e tudo. E eu lembro que teve um trabalho que os alunos apresentaram. Não adianta os professores ficarem chorando aí do chat GPT. Ele vai fazer os trabalhos da galera. Vai. Ele tem que saber. A questão é assim, ó. Eu fui mais tempo professor do que fisioterapeuta. Então, você fala para mim de coisa de sala de aula, e hoje em dia tem uma galera que está se formando e já começa a dar aula no YouTube achando que é assim a coisa. Nunca vi um aluno de perto. Assim. Tem muito terapeuta de internet que nunca viu um doente de perto, um doente mental de perto. Então, não é assim que as coisas... Você tem que ter um mínimo de experiência dentro do contexto. Claro. Talvez, se o aluno souber fazer uma boa pergunta para usar a inteligência artificial, souber interpretar o que ele trouxe, então talvez o caminho seja inverso, né?
como nós vamos utilizar a inteligência artificial para nos ajudar no conhecimento dos alunos, no aprendizado dos alunos, e não achar que isso é proibido, senão a gente volta na história do Netflix, né? Nós vamos ser as locadoras brigando com o Netflix, nós vamos ser o taxista brigando com o Uber, não dá, acabou, gente. Né? Eu teve um trabalho uma vez dos alunos. Só um parênteses, para quem é novo, locadora era o lugar que a gente alugava as fitas para assistir no videocassete os filmes que você vê hoje no Netflix. Tá, e tinha que rebobinar, senão pagava taxa. Isso, tinha que voltar o filme inteiro, é verdade, muito bom. Hoje foi um podcast saudosista, hein? Voltamos no tempo, hein? É coisa de velho hoje. Isso. Não, uma vez um grupo de alunos fizeram um trabalho. Aí é lógico que tudo é coisa da internet. Eu estava ligado, mas como que você insere os caras num contexto de aprendizagem? Porque foi nisso que eu comecei a me especializar. Porque o aluno tem que entender, a galera que está na internet, quando vê a gente assim, mas você não faz dissecação, você não é fisioterapeuta. O cara fica procurando problemáticas para te desmerecer. Claro. Aí eu falei, não, eu fui para pedagogia de ensino superior. Mas você então é comunista. Tipo, os caras têm umas ideias muito loucas de realidade da vida, cara. Uhum. Aí eu fui para aprendizagem. Como você atinge um público muito grande, você vai ter de tudo falando, né? Não, e por exemplo, quando você vai fazer um curso de pedagogia, você tem assim a pedagogia do adulto e da criança. Uhum. E aí tem também lá os dos nenezinhos, né? Tem para animais, tem um monte de coisa louca, assim. Só que, assim, eu fui para ensino superior, falei didática de ensino superior. Como um adulto consegue aprender melhor? Não é nem anatomia, não era uma coisa de anatomia. Sim. Era o geral, o contexto geral. Aí, eu fiz uma disciplina dessa no mestrado, eu fiz lá na USP, é muito interessante. Não, e o adulto consegue aprender como uma criança aprende. Então, a pedagogia sempre vai ser voltada daquele período entre 5 e 15 anos, assim. Não adianta o cara entrar na faculdade e achar que eu sou serião. Não, a melhor forma de você aprender qualquer coisa é como as crianças aprendem. É desenhando, é fazendo dinâmicas. Então, aí uma vez os caras foram apresentar um trabalho, aí assim, deixa eu ver isso aqui, né? Eu olhava tudo, folheava, não dá para você ler todos os trabalhos, né? O professor que falar que lê tudo é um mentiroso de marca maior, né? Aí eu só olhava assim para ver se estava bem diagramado, tudo. Eu tenho esse negócio, esse toque com metodologia, né? Aí eu tava indo, aí tava lá na página 30. Aí quando chegou a partir da 32, por exemplo, aí o texto estava em inglês. O cara não teve nem o trabalho de traduzir. Eu falei, mas que porra é essa aqui? Eu comecei a olhar. Aí eu falei, até tipo da 32 a 45 em inglês, aí voltava em português. Caramba. Aí eu falei, cara, eu tava vendo os caras apresentar, dando risada, né? Aí quando terminou a apresentação, aí eu falei, quem fala inglês nesse grupo aí? Aí os caras olharam um pro outro. Mano, eu falei, não me interessa o que vocês falaram, assim, cara. Eu só quero saber quem fala inglês aí. Aí falou, eu não. Ninguém. Eu falei, então vocês são muito bons, cara. Porque, da página 32 a 45 tá tudo em inglês, cara. Aí eu falei, cara, você apresenta depois essa merda pra mim, cara. Aí os caras deram risada. Ele falou, eu copiei o negócio. Esse negócio do chat GPT, eu tô vendo umas coisas que, assim, quando eu vejo o Elon Musk e esses caras grandes falando assim, é melhor a gente barrar isso aí, porque eles não estão tendo ganhos financeiros com isso. Até alguma coisa aí. Aí eu estava vendo agora uma outra coisa sobre o chat GPT, que o pessoal está falando, mas a inteligência artificial vai substituir... Cara, quem faz a inteligência artificial é uma pessoa. São muitas pessoas. Sim. Então não existe isso. Não é igual a Skynet, né? A revolução das máquinas, do Exterminador do Futuro. Elas vão tomar consciência e dominar o mundo. Não existe um computador central que é um cérebro pensante. Você precisa ter uma pessoa para apertar pelo menos um botão. O que o chat GPT faz, na verdade, e depois eu fui para o mercado digital, ele faz o que a gente chama de SEO. Você está ligado nessas paradas? Sim. São as perguntas, as palavras-chave.
É otimização de buscas. Ele vai fazer o seguinte: o que tem relevância é pesquisado e realmente tem boas notas dentro do Google, e o Google tem essa porque inteligência, né? as pessoas não sabem disso, mas quando você está lá vendo uma coisa no Google, o Google pergunta: esse conteúdo é relevante, esse conteúdo é bom, a pessoa vota ali. Então você tem isso. Para quê? Para ela excluir textos ruins. Então o Google não é das piores coisas nesse sentido. Então o que o chat faz? Você pede uma busca e ele vai trazer as literaturas mais relevantes dentro do assunto pesquisado. É a ferramenta da vez, cara. Não adianta você virar para o aluno e falar: não use. O que esses caras maiores falam, né, que a inteligência artificial, ela é uma coisa, ela, assim, o crescimento dela, por isso que eu falo que o professor, que se ele não entrar, se ele não, de fato, não tiver junto com a tecnologia, ele vai ser engolido, como a locadora, como o táxi, não tem jeito. Porque o dado que eu tinha, até fui procurar aqui, era que a inteligência artificial, ela dobra a cada 3,8. Então, o que a inteligência artificial sabe hoje, daqui a 3,8 meses ela dobrou. Então, tipo, ela sabe mais. E que em 5 anos, eu anotei aqui, ó, ela vai estar 32.700 vezes mais potente. Então, daqui 5 anos, imagina, 32.700 vezes mais potente do que ela é hoje. Então, ou seja, daqui 10 anos, nós vamos estar falando que a inteligência artificial faz parte da nossa vida. Claro que vão ter profissões que é impossível, sei lá, vamos entrar um pouco na sua área. Um patologista, não tem como patologista saber de todas as doenças e as conexões daquelas doenças. Talvez a inteligência artificial consiga ver sinais clínicos, observar de uma maneira isso tudo mais rápido, e aí, mas vai precisar ter uma pessoa ali para verificar todos esses achados e dar o diagnóstico, avaliar a pessoa, né? Isso eu acho que a gente vai ter que se reinventar de alguma maneira, né? Mas você sabe que isso aí não é tão novidade assim, falando de busca de dados, SEO, falando do negócio que o pessoal descobriu durante a pandemia. Na China, você tem um negócio que chama médico virtual. Você já ouviu falar disso aí? Não, isso não. O médico virtual é assim. Não sei se é na China ou na Coreia, que lá os caras são retardados, cara. Uhum. O oriental, em geral, ele estuda muito. Ele é muito curioso. E é muita gente, se você for ver. Porque se a gente pensar em proporção populacional, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, a China tem 1 bilhão e 200. Então tem 6 vezes mais, ou seja, a chance de você ter muito mais pessoas interessadas no assunto, muito mais pessoas inteligentes, muito mais pessoas preparadas, é maior. Por isso que vem mais coisa. O inteligente da vez é o indiano. Porra, o indiano é brincadeira, cara. Sim. E os caras bolaram uma parada lá na China, eu não sei se é China ou Coreia, que é o tal do médico virtual. O que você faz? Você não passa no médico. Tem umas cabines na rua, e nessas cabines na rua você entra, coloca lá a moedinha, não sei como é, tá? Vi uma simulação. Quais são os seus sintomas? Ele pergunta. Tô com tosse, febre, bababá, bababá. O cara vai buscar num banco de dados, que é igual o ChatGPT faz, todas as doenças que estão relacionadas ao que o cara está falando. Aí ele vai colocar a mão no lugar, vai medir temperatura, pulso, frequência cardíaca, e ele mede a frequência respiratória do cara. E aí ele vai dar um diagnóstico pro cara. Você está com bronquite crônica. É uma merda isso aí? Não. Sabe por quê? Pode ser uma triagem, né? Pode ser uma triagem. Porque aí o que descobriram quando foram fazer? Fizeram uma pesquisa. Inclusive, se der PubMed, tem essas pesquisas lá. Eles verificaram que cerca de 85% dos diagnósticos dados pelo negócio conferiam com o diagnóstico do especialista na área. 85% é muita coisa. Para você que trabalha com pesquisa, sim, isso é louco, cara.
Cara, que é? O chat GPT passou na prova da OAB, cara. Passou, isso. Caraca, meu. Não, e ganhou a inteligência artificial lá, ganhou no xadrez lá todas as vezes, nunca perdeu, né? Tem uns dados assim muito malucos com relação a isso. É estatística, né, meu? Não tem como. Probabilidade, estatística, isso mesmo. Quando você pega um negócio desse, é estatística pura. A Ana, que trabalha comigo, ela é pesquisadora aí. Uhum. Ela é professora, doutora da porra toda. Ela sempre fala, cara, pesquisa é cruzamento de dados, não tem jeito. Sim. Eu vou ter que fazer um comparativo, cruzar dados e esse é o resultado. Não adianta. Contra a matemática a gente não consegue ir contra. E o chat GPT, o médico virtual, são modelos matemáticos. Em segundos eles conseguem fazer uma pesquisa muito grande. Sim. Que a gente precisa pensar para fazer a coisa. Claro, a diferença entre uma máquina e um ser humano é a execução do que a gente vai fazer. O ser humano consegue parar, respirar e executar. Pode executar merda, pode executar coisa boa. Mas, claro. Enfim, a questão da rapidez das máquinas é só uma questão de matemática, né? Talvez no futuro, esses serviços mais mecânicos que a gente faz no dia a dia, né? Tem coisa que a gente faz que é mecânico, todo dia do mesmo jeito, da mesma forma. Talvez a nossa essência do ser humano não seja não seria o mais interessante a gente fazer coisas mecânicas que uma máquina possa fazer. Né? Se você pegar lá antigamente, você falou da história, os caras eram mais sensíveis, eles pensavam, né? Eles olhava para o seu trabalho de outras maneiras. Tanto que quantos artistas a gente tinha, quantos filósofos a gente teve, se você pensar em outras áreas que eram muito importantes, hoje essas áreas são quase esquecidas, mas nós viramos muito mais mecânicos, né? Então, talvez, né, a sensibilidade para um paciente, isso nenhuma máquina vai tirar, né? Você entender, você acolher, você acompanhar esse paciente. Então, talvez a gente tenha que olhar de uma maneira diferente. Se você é fisioterapeuta e só coloca o aparelho no cara e fica mexendo no aparelho, talvez os seus dias realmente estejam contados. Agora, o cara que consegue encantar o cliente, aderir ao tratamento, acompanhar, né, um paciente com dor, você entender todo o processo da dor e mudar aquelas características dele, isso vai muito além disso, né? Eu vou te contar uma história, então. Eu gosto desse... Quando eu faço minhas lives também no Anatomy Flix, você está convidado para a próxima. Vai ser um prazer. A gente fala assim, você já percebeu quem é a primeira pessoa que tem resistência a coisas novas? É aquela que não tem a curiosidade de entrar na coisa. Sim. E aí ela naturalmente fica falando mal, que a coisa não serve. Só que a coisa está sendo provada que serve o tempo todo, na cara dele. E ele insiste em não entrar. Ou seja, quanto antes você entrar, antes você aprende, e aí você pode gerar um know-how em cima da coisa. Verdade. Eu vou te falar quando eu entrei na internet. Era a minha pergunta. Eu queria saber se realmente você teve essa resistência, isso foi, né? Porque você contou um pouquinho aí, mas eu queria que você entrasse mais nisso. Porque anatomista, se a gente olhar, né? Todo mundo vai ter um anatomista que é um cara mais um senhor, professor, né? Os anatomistas são os professores com mais experiência ali, né? Na faculdade. Pelo menos eu tive professores assim. Tá mudando um pouco. Tá mudando, mas acho que você é um grande responsável por isso. Você inspirou novas pessoas jovens a fazer diferente na anatomia, não ser aquela coisa chata, maçante, né? Você teve essa resistência? Me conta um pouco sobre esse seu começo na internet e o que você passou ali. Vou voltar depois nessa parte. Você me lembra disso depois para falar da diferença dos verbos novo? Lembro. Eu entrei no YouTube. O YouTube, como plataforma, começou em 2006. Uhum. Porra, eu acho essas histórias são geniais, assim. Os caras, tipo, alguns amigos falaram, pô, a gente pode filmar algumas coisas nossas e fazer nossa própria TV. O YouTube significa a sua TV. Claro. O nome é o seu tubo, né? Porque antes as TVs eram de tubo, né? Daí veio o tube do tubo, né? Sim. Quando foi em 2009, eu fiz uma viagem de moto. Eu até falar da fisioterapia, da parte de aulas também.
eu tava numa fase meio de transição da vida, de carreira, assim. Aí eu tinha um amigo meu também que tava na merda, e tal. Aí a gente falou, pô, vamos pegar as motos para viajar e vamos tirar 20 dias de férias aí. Aí a gente foi pro deserto de Atacama de moto. Caramba. Pegou as motos e foi pro Atacama. Aí eu falei assim, cara, tinha na época a única coisa que tinha de rede social era o O Orkut. Orkut? Tava Orkut, né? começando o Facebook e o que tava em hype era blog. Aí eu fiz um blog Uhum. que, se vocês quiserem pesquisar, é só colocar assim, tudo junto. Expedição Aventura Atacama.blogspot.com. O Ele ainda Expedição é existe. sem ser cedilha e sem o tio. Expedicão, Ah, né? ele ainda existe, tá lá. Existe, é que eu acho que a foto inicial já não tá mais. Eu perdi a senha dele. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se existe isso aqui. Aí eu vou até te falar o porquê que eu fiz isso aí e como as coisas acontecem na nossa vida. Eu não sei você, cara, mas eu acho que as melhores coisas na nossa vida são aquelas que a gente menos espera, né? Com certeza absoluta. Cadê a porra do meu blog? Ah, nem você tá entrando, vai ser Eu difícil o nem nosso sei seguidor onde tá. entrar aqui. Peraí, já sei o que eu vou fazer. Eu acho que tem um HTTP. Tá. Depois, qualquer Expedição. coisa você me manda, a gente coloca aqui na Pô, descrição também? para quem quiser. Eu escrevi Expedição Aventura Aventura. Expedição. Vamos ver. Aventura. Você tá com tempo aí? Com certeza absoluta. Tá todo mundo Peraí. curioso para saber dessa história aqui. Vamos ver. Você sabe que esses vídeos ainda estão dentro do meu canal, né? Verdade, lá no YouTube são os primeiros, assim? É, eles estão não listados. Ah, apareceu. Olha, cara. Ah, lá, depois você me manda o link e a gente vai colocar na descrição aqui para quem quiser tiver Boa. curiosidade. E aí, o que você fez Oh, nessa expedição? vou compartilhar essa tela com você porque essa aqui é uma imagem. Dá para compartilhar a tela aqui? Eu acho que se você colocar apresentar aqui, sim. Eu acho que o meu não tem essa opção, é só o seu aí. Ah, só o meu. Mas não tem problema, eu vou deixar o link aqui no Tá, chat, que eu acho que o chat fica salvo. tá bom. Aí que eu fiz, cara. Eu. Ah, não, não dá também. Eu acho que eu não tô Depois você me entrando. manda no WhatsApp, eu coloco aqui na descrição do nosso vídeo. Aí a gente foi e tal. E aí o que eu fazia, cara? Eu descobri que a internet no deserto era mais rápida do que em São Paulo, cara. Caramba. Juro pra você, eu falei, ó, eu acho que a gente vai ter dificuldade para atualizar o blog. Eu fazia atualização diária, era dia 1, dia 2, dia 3. E Uhum, eu tinha que achar uma LAN house, era todo um processo, não tinha celular, eu tinha um Nextel, né? uhum. Aí a gente foi, tudo. Eu atualizava que eu gostava de zoar o Rodrigo e tal. Aí eu fazia zoeira lá. E aí Você tinha essas. gravava com uma câmera extra. Conta pro pessoal, era uma câmera, você gravava, tinha que passar para um computador para poder pôr na internet. Então, Não era direto do celular, né? eu tinha uma câmera digital, Ah, mas, gente, vocês têm que entender a coisa. O cartão de memória da minha câmera, e na época as câmeras só aceitavam isso, o máximo era 2 megabytes. Então eu só tirava nossa, foto. Vídeos tá. eram muito curtos. Eu tenho vídeo de 10 segundos em baixa definição. Não dava para fazer o que vocês fazem hoje pelo celular, vocês não estão entendendo. Sim, sim. Aí eu fiz muitos registros tal. Aí legal. Fiz o diário, a galera acompanhou tudo. Aí quando eu voltei, eu falei assim, cara, eu gosto dessa coisa, né? Aí eu procurei um programa de edição de vídeos e comecei a pegar as fotos e fazer umas edições. E a galera começou a gostar demais, assim. Aí eu comecei a fazer vídeos, comecei a produzir vídeos da viagem. E começou aí eu fiz esse canal, que é o Anatomia Fácil, em 2010. Só que era para postar esses vídeos de moto. Aí eu já estava pegando a manha com edição. Aí eu Ah, estava acompanhando muito o que estava rolando na época, tudo e tal. E aí o que tinha
de youtuber, eu acho que era Felipe Neto, PC Siqueira. PC Siqueira foi famoso, verdade. Então ele foi um dos primeiros, assim. Então eram os caras que eles faziam zoeira, né? Uhum, Começou vlog, né? Que era videolog, né? Videoblog, né? uhum, E aí os caras começaram a fazer tudo, tinha pouca coisa no YouTube. E eu comecei a ver que tinha alguns cursos, tipo cursinhos, que eles postavam aulas lá. E as aulas eram muito simples. Era uma lousa e a explicação do professor. Era o ângulo. E aí o Jubilu já fazia vídeos também. O Totó, que é um professor que eu conheci ele depois aqui. Tinha menos de 10 pessoas que faziam isso na internet, assim. tá. Como pessoa física. E aí eu falei, porra, cara, que legal isso aí. Eu gosto de editar, eu tenho lousa em casa, sou Uhum, professor, fiquei pensando nas coisas, assim. Aí o start veio, porque assim, eu sou chato com qualidade de coisa. E minha câmera não era muito boa, então eu precisava trocar minha câmera na minha cabeça. Aí eu fui para o Paraguai e comprei uma câmera melhor, né? Só que quando eu voltei, eu ainda fiquei nessa, será? Não sei. Aí eu fui na Saraiva aqui, quando a Saraiva vendia sim. livro, né? Aí eu comprei. O que eu comprei lá? Eu comprei acho que um negócio, um fone de ouvido. E aí eles estavam dando uma revista, uma Veja, que o tema era o melhor professor do mundo. Era a história do Salman Khan, que é um cara, mãe indiana, pai americano. Aí ele era um cara do mercado financeiro lá da Califórnia, de saco cheio da Uhum, vida. uhum. Ele manjava muito de matemática. E a sobrinha dele morava em Nova York, do outro lado lá. E aí o que acontecia? Ela só conseguia aprender matemática com ele. Ele começou a fazer vídeos, mandava para ela. E aí foi interceptado no meio do caminho. E aí a galera falou: pô, eu também só entendo matemática com seus vídeos e tal. E aí um dia o cara recebeu uma ligação. Eu ainda não recebi essa ligação, tô esperando. Tá, tá, mas vai chegar. Aí o cara, aí ele atendeu, aí falou: quem é? É o Bill Gates. Tem uma proposta para você. Aí ele desligou. Caramba. Aí eu Hum. falei: ah, tá me tirando? Aí ele ligou de novo. Ô, meu filho, aqui é o Bill Gates. Se pensar na época, ele fez uma chamada de vídeo com o cara. Aí ele falou o seguinte: Caramba. meus filhos só aprendem matemática com você. Eu vou injetar US$ 1 milhão. Você larga o mercado financeiro para fazer só isso. Aí o Bill Gates falou: você é bom nisso. O mercado financeiro está te deixando mal. E era isso mesmo. Sim, E aí claro. foi, cara. Estresse. Os vídeos dele não são monetizados. Ele tem uma associação, é muito legal o trampo dele. E aí ele tinha meu, o cara era, e ele tinha os vídeos de corpo humano, de sinapse, e era a aula que eu dava em sala, assim. Eu falei, cara, como eu nunca pensei nisso? Tá. Aí eu peguei e comecei a utilizar esse modelo. E aí eu fui fazendo, cara. Você vai fazendo, que a questão é fazer. E aí as primeiras coisas que os profissionais, né, que são colegas nossos, tudo, começam a Uhum. falar: como assim você está denegrindo nossa profissão, colocando videozinhos na internet, Sim, achando sim. que. Aí eu falei, meu, o que o cara acha da vida? Que ele é sério Uhum. porque Porque ele está ele. dentro de uma sala de aula. Sim. Sei, cara. Eu tinha dificuldade, porque eu sou um cara mais modernete mesmo. Eu entro nas paradas, se der certo, Tá. beleza. E aí, beleza, aí comecei. Eu tomava pancada da turma da fisioterapia, porque eles achavam que era uma questão de denegrir a profissão. Sim, comigo aconteceu exatamente a mesma coisa, que a gente é muito comercial por estar na internet, que é exclusivo de um grupo de pessoas ensinar escoliose, por exemplo. E aí, enquanto isso, as pessoas estão piorando, as pessoas estão tratando errado, eles não entendem que isso só faz ter mais pessoas aprendendo sobre um assunto e que o conhecimento ele deixa as pessoas, né, livres, né? Uma mãe sabe qual é o melhor tratamento, ela não fica refém do médico na consulta, né? Um fisioterapeuta sabe o melhor tratamento, ele não fica refém de um professor na sala que está desatualizado. Então, o conhecimento dá liberdade, gente. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu acho
Isso sensacional. Mas acontece com todo mundo. Ainda mais quem desponta, né? Essa é a verdadeira democratização da coisa, porque assim, aí a gente volta no que a gente falou antes. Quem fazia isso era o cara que não queria entrar, não se interessa em... Mas também não quer que você entre. Então, mas não quer que você faça, porque aí você está denegrindo os sérios, porque eu não sou sério. Aí, assim, tem várias reflexões que a gente pode fazer disso. Eu não sou sério, então, porque a pessoa não te conhece antes, que você está em sala de aula, o que você está fazendo, o que você está pesquisando. Então é muito fácil virar. Só que assim, quando você começa a fazer a coisa, aí eu percebi isso. A informação que eu tenho, que você tem, ela não é para essas pessoas. Uma vez eu respondi um cara assim, que era assim, eu falei, cara, você é tão inteligente que você não percebeu ainda que esses vídeos ruins que eu faço, eles não são para você. São para as pessoas que estão numa outra fase da vida, do conhecimento, né? Que elas não têm a capacidade de aprender como você tem e elas precisam do suporte adicional. Foi o que eu aprendi na questão de pedagogia. A gente tem que ajudar quem? O aluno ruim. O aluno bom, ele vai se virar. Ele não precisa da gente. O aluno ruim, não. O aluno médio, às vezes, precisa também. Mas um aluno muito bom, às vezes, ele tem ali uma coisa que ele perdeu, uma revisão. Então, assim, eu acho que você democratizou. A diferença do aluno bom e do aluno ruim é que o aluno bom assiste os vídeos, mas não conta para ninguém. É isso. Ele acha. Tem muito disso. A área da saúde, quando a pessoa. O aluno bom fala, o aluno bom ele gosta de falar que ele eu nem estudo para prova. Não, eu não vejo vídeos presta no atenção. YouTube. Não, só presta atenção uma vez, eu já decorei tudo, já sei tudo. É uma baita de uma mentira, né? Uma vez eu fui dar uma palestra, aí tinha um maluco lá com umas conversas, assim, geralmente o pessoal é bacana, tudo. Eu não assisto vídeos no YouTube porque é uma merda. Porque não... Eu falei, beleza. Me mostra o histórico aí do seu celular. Tava você, Laura? Não, puxou histórico, era só vídeo das coisas. Tinha vídeo meu, tinha vídeo de todo mundo. Claro. Aí falou, cara, você quer mentir para quem, cara? A gente está em um contexto tecnológico hoje em dia. E aí a gente tem essas coisas. Então, quando eu comecei, veio essa... Cara, eu não sei, mas eu posso te garantir. Eu fui o fisioterapeuta que tomou mais paulada nas costas na internet, principalmente naquele período. Agora não. Porque o que aconteceu? Essa galera que faz isso, inclusive onde eu dava aula também, a galera me chamava pelas costas que eu era o cara dos videozinhos. Porque eu ficava editando. Blogueirinho. Não, o meu era dos videozinhos, mas ninguém me falava na cara, né? Quando o negócio começou a pegar mesmo, que assim, eu entrei em 2013 na internet, em 2015 eu já estava fora, eu estava só na internet. Desde 2015 eu não preciso de outro emprego. Conta um pouquinho dos seus números, assim, se você não precisa falar se você não quiser falar de dinheiro, mas de seguidor, de alcance. Conta um pouquinho, quanto era no começo, então 2015 hoje, assim, só para o pessoal ter dimensão do que você fez. Não, isso que é legal. Vamos pensar assim, ó. Se eu não tivesse feito, alguém ia fazer, ia ter alguma coisa aí. Mas você ia estar lá dentro da sala de aula com seu salário ínfimo, que nós reclamando. somos professores de faculdade, sabemos que professor é muito mal valorizado no Brasil. Ô, Rodrigão, vamos falar a verdade. Ninguém entra pelo amor. Sim. Não, todo mundo ali pela grana e pela conta. Vence a sua conta no final do mês, ou não vence na sua casa. Sua internet, sua luz, seu condomínio, seu aluguel, sua prestação. Você tem que comprar um carro, você tem que comer. Não sei qual é o problema do cara da saúde de falar de grana. Eu tenho uma questão com relação a isso. Nós fomos ensinados, Rogério, que o cuidar da pessoa, eu acho que vem muito da religião. Filantrópico. Que o cuidar, o amor ao próximo, a religião trouxe um pouco isso pra gente, e é legítimo,
cada um pode ter a sua religião ou não, tá tudo bem, a gente nem vai entrar nesse mérito, mas entrou um pouco no qual o profissional da saúde ele tem que fazer uma coisa, como ele está fazendo um cuidado, isso tem que ser assim, sem né, de caridade. É uma doação. Caridade não, isso. Caridade não tem absolutamente nada a ver com a sua profissão, com o seu trabalho, né? Trabalho, aquela pessoa está se beneficiando sobre aquilo e você merece ser remunerado sobre aquilo. Então eu sou assim, eu acho que um pouco dessa ideia desse podcast é fazer as pessoas abrir a cabeça, porque se a gente não for bem valorizado, a gente não consegue fazer bons cursos, se especializar, dar uma boa vida para o meu filho, para minha esposa, para minha, né, para a família, ter um crescimento. Quanto mais pessoas de sucesso a gente tem, melhor para todo mundo, e não o contrário, né? É totalmente o inverso disso, né? A gente tem uma questão que é assim, eu aprendi isso com pessoas de marketing depois. Uhum. Eu vou te contar até como. Eu comecei em 2013, a galera começou, o videozinho. Só que quando o negócio pegou mesmo, o YouTube paga em dólar. Uhum. Então eu ganhava 2.300 eu estava no Senac na época. O Senac também era um lugar, porque assim, aqui a gente está para falar as verdades da vida aqui. Isso mesmo. Porque, por exemplo, tem muito cara que entra aqui para. O cara, quando entra para dar aula na faculdade, ele precisa de duas coisas. Ele está precisando de grana e ele quer o status de ser professor universitário. É verdade, é verdade. Quando eu dava o nome aula da PUC de São Paulo me fazia trazer muito mais paciente. Tá? Só para você ter uma noção, eu vou contar só um parêntese. O que eu ganhei na PUC não pagava a minha gasolina, porque eu moro em Campinas e trabalhava em São Paulo. Eu teve semestre que eu trabalhei 0 a 0. Por que eu estava lá? Pelo nome da PUC de São Paulo. E aí a PUC de São Paulo me trazia mais aulas, mais alunos para curso e mais paciente. Então, olha que maluco isso. Um professor zerava o seu... Não ganha nada. Olha que louco. Não, mas isso é o que a gente recebe dos nossos professores. Tem que ser assim. As coisas estão mudando agora. Tá? E eu já era mestre, tá? Pela USP. Não, e olha só, aí eu comecei a dar aula no Senac, que é um lugar que eu tenho muita... Assim, eu não volto mais. Tá. Mas é um lugar que, assim, paga melhor hora-aula do que para professores doutores e paga em dia. Olha só. E aí, quando eu contava isso para a galera, mas você dá aula no técnico? Mas eles pagam... não tem uma vaga lá para mim, não? Daí todo mundo muda. Não, aí muda a questão, entendeu? Cara, eu acho uma coisa muito louca de as pessoas assim, não sei o quê. Quando você faz um trampo que transforma as pessoas, que nem, você transforma as pessoas por meio do tratamento da escoliose. Você usa um colete que, ele é funcional, ele é bonito, ele fica escondido. O cara não precisa usar um Milwaukee, que parece que o cara é um robô e ele não quer andar na rua com aquilo, que nem quando tinha aquele aparelho que era o capacete. É verdade. Sabe? É verdade. Então, você dá qualidade de vida para a pessoa, você deixa a pessoa confiante. Eu descobri depois, isso quem falou para mim foi o cara que começou a fazer marketing comigo no começo, o Felipe. Ele falou, Rogério, você é um cara que desbravou uma coisa que ninguém teve coragem de fazer. É isso aí. Porque todo mundo tem medo do que vão falar, tem medo do que não sei o quê. Você foi lá e fez, cara. Então você tem que... Se alguém tem que falar bem do seu trampo, é você. Por que muitas pessoas vieram? Porque essas pessoas, hoje eu sei disso, elas se sentem mais confiantes, elas se sentem mais autônomas. Ela consegue pegar um livro e ler um texto de anatomia sem ficar, mas o que é isso? Como que é? Não, ela tem independência hoje em dia. Ou seja, você pode dar independência para a pessoa como fisioterapeuta, como professor, como terapeuta. Você pode libertar a pessoa de várias formas. Só que a gente precisa ter essa troca. E aí tinha aquele negócio, não, a troca tem que ser feita na sala de aula. Eu pensei, peraí, 2015 já. Eu tô fazendo 150 mil visualizações por dia.
É muita Ou coisa. seja, eu dou 150 mil aulas por dia. Sim. Por que eu vou ficar na sala com 30 pessoas? Não é melhor expansão? Onde Claro. meus braços não alcançam mais? Isso é importante. Não só do ponto de vista de ajudar mais. Você ganha mais com isso. Uhum. Você ganha mais grana. Quanto mais gente você acessa, mais você ganha. Eu vou falar que não, porque o dinheiro tem É relação? ótimo, é Tem, maravilhoso. lógico. Claro, quanto Pô, mais. a gente Porque assim, trabalha para ganhar a porra do dinheiro. se você não tivesse remuneração, talvez você não tivesse empenho em fazer mais vídeos, em se dedicar mais a fazer isso. Então, o dinheiro é a recompensa. Tanto que nos Estados Unidos, né, eles não falam ganhei dinheiro, né? Eles falam eu fiz dinheiro. Porque eles dão valor àquilo. Você fez o seu dinheiro. Ah, Você foi lá e fez eles. Ninguém te deu, não, meu. Deu muito trabalho. E não, e só quem consegue chegar onde você chegou é aquele cara que aguenta a porrada, né? Você sabe que o melhor lutador não é aquele que bate, é aquele que aguenta mais a pancada. E foi isso que foi acontecendo, né? Você foi ficando mais forte, ah, né? Resiliente mesmo. e você sabe que é legal, eu gosto desses papos assim, porque incentiva as pessoas também a. É a E as ideia, é a pessoas vão perceber proposta. que, às vezes, o cara tá na rede social do jeito errado. Podia estar Uhum. ganhando uma grana. Porque assim, eu tô aqui, cara, enquanto a gente tá conversando, eu tô ganhando. Tá caindo a grana aqui, entendeu? Então, Ah, eu não preciso estar lá mais para ganhar a grana. Eu não vendo exato. mais minha hora. Mas você construiu isso, né? Então, Você não agora é o foi. serviço. O meu Sim, serviço está sim. pronto e a gente só vai melhorando ele, né? Claro. E Hoje o daí legal você disso. tem uma plataforma e tem o YouTube. Conta pra gente um pouquinho aí, para quem não acompanha. Todo mundo conhece, mas só para Não, eu quero deixar registrado. só mostrar como foi Ah, a então vai. transição. Aí estava 2013, aí em 2014, quando chegou 2015, o Felipe, que é esse camarada, ele me procurou e falou assim: Rogério, você tem seus vídeos no YouTube, tem visualização, você ganha em dólar. E nessa época, eu ganhava 2.400 no Senac para o período da Uhum. noite. E em 2014 eu já ganhava mais do que eu ganhava lá. Porque é em dólar. O dólar na época ali estava uns R$ 2, 2,30. Só que o que a gente recebe é menos, né? A conversão de câmbio. Eu fazia pelo Itaú, era um horror. Aí depois você vai pegando as manhas, né? Hoje eu faço por um banco que é específico do Google, né? E o que acontece? Eu já estava pensando nisso. Eu falei, como que eu posso transformar essa parada num negócio onde eu não tenha que estar lá, possa produzir e ganhar mais, Uhum. tá? Porque a gente sabe que o benefício para o aluno vai vir de qualquer jeito. Aí no final de 2014 eu tinha um parceiro da internet, o Mafra, que ele ganhou uma lousa de um cara, do Felipe. O Felipe produzia vidro, lousas de vidro. E Uhum. eu tenho uma relação com lousa, desenho e tal. E aí o Mafra ganhou uma lousa tal. Aí ele falou pro Felipe, falou, ô Felipe, por que você não dá uma lousa pro. Porque eles me chamam pelo sobrenome, né? Pô, dá uma lousa pro Gozzi, que ele tem mais alcance e tal, pode te ajudar. Aí o Felipe entrou em contato, falou, ô Rogério, tudo bem e tal. O Mafra falou de você, tudo. Eu quero te dar uma lousa. Eu vou fazer seu logo da caveira, vou fazer umas coisas legais. Uhum. Uhum. A lousa é imantada de vidro. Uma lousa linda, ela fica no outro estúdio lá. E eu falei, manda ver, cara. Aí fez para mim, muito legal. Aí eu fiz um merchan para ele no primeiro vídeo. E, cara, nesse merchan, ele vendeu para uma faculdade um lote de 8 lousas, assim. Caramba, que Tipo, em uma legal. lousa que ele gasta 200 conto para fazer, ele ganhou mais de 10 mil reais. Aí ele Uhum. falou para mim, pô, acho que a gente precisa. Eu vou te dar sua comissão. Eu falei, não, não quero nada, cara. Ele falou, cara, vamos fazer um negócio então? Eu estou fazendo um estúdio aqui dentro da empresa que a gente quer vender infoprodutos. Aí eu falei, que porra Tá. é essa? Ele falou, não, são cursos digitais, tal, que a Hotmart estava começando, tal. Sim, sim. Aí ele falou, você não quer gravar um curso? Que aí a gente vende? Aí, a minha pergunta porque assim, eu ainda tinha aquela ideia de que para eu
eu estar completo na vida, eu tinha que ter um emprego e estar vinculado a uma instituição. Claro. Eu tinha esse pensamento ainda. Porque senão não dá seriedade no que faço, entendeu? A gente, eu não sei por quê, que a gente precisa se libertar disso, né? Sim. Aí ele falou, o que você pode fazer que é diferente da internet? Eu falei, eu não sei o que os caras fazem, mas a gente pode fazer assim. A gente pode fazer um curso de anatomia sistêmica e vender blocos de aulas. Bloco Legal. de músculos, blocos de circulação, enfim, a gente de neuro. Aí assim foi feito. Aí o que eu fiz? Fiz videoaulas específicas, não estão no YouTube, exercícios, apostilas, todo um sistema para o cara estudar. Que é o que hoje o pessoal faz nas faculdades. Eu comecei a fazer isso em 2015. Aí o que aconteceu? O Felipe, como ele era o cara tinha 23 anos na época. Já era empresário. Ele tinha outra cabeça. Claro, visionário. Ele falava para mim assim, ele me chama de Rogerinho. Ele tem um Instagram que é o Além do CNPJ, um cara muito legal. Ele falou, Rogerinho, você tá com um pensamento errado sobre você. Só você pode falar que o seu produto é bom. As outras pessoas vão falar, mas elas precisam conhecer. Aí ele falou assim para mim, a gente vai vender esse curso e você vai sair do Senac, não vai pisar numa sala de aula de novo. Caramba. Aí, beleza. Eu saí dessa reunião. Eu falo, por isso que tem males que maluco. Não, é pior. Eu tava com uma reforma em casa, aí eu tinha que pagar o pedreiro. Eu só ando de moto, né? Eu não vendi meu carro, né? E aqui em São Paulo você só anda se for de moto, né? Inclusive, ontem eu tava em Campinas, cara, que a gente tá escrevendo um livro, eu e o Gilson Barreto aí. E eu tava aí, a gente estava fechando. Ele é eu, o Gilson e o Wagner. A gente está escrevendo um livro aí. Tá. Então, são os caras legais aí da Unicamp, cara. Os caras bem bacanas. Aí a gente... Eu saí da reunião com o Felipe e tudo. Mano, eu fui no banco. Eu fui atropelado, cara. Uma mulher numa rua que não tem movimento, ela fez uma conversão proibida, eu peguei na porta. Pá! Aí eu quebrei o escafoide e tal, me arrebentei todo. Aí eu falei, puta merda. Aí eu fiquei com aquele pensamento, as coisas não tô dão quebrado, certo, tô precisando pagar o pedreiro, tô sem dinheiro, e aí? Não, eu saí dali direto pro hospital, aí tem aquele negócio de fratura de escafoide, né? Não melhorava, 2 semanas depois, eu tava desconfiado já. Aí 2 semanas depois fui fazer o raio-x, escafoide positivo. Eu falei, puta, eu falei com um amigo aqui que é cirurgião de mão, aí ele falou, cara, vamos operar isso aí segunda-feira. Aí eu fiz a cirurgia e tal. Aí o que acontece? Você entra na caixa, eu não tinha essa experiência de entrar em caixa, essas coisas. Aí eu falei, meu, que merda. Aí eu liguei pro Felipe, eu falei, Felipe, cancela tudo, cara, que deu ruim pra mim, eu fui atropelado saindo daí. Juro pra você, ele falou pra mim assim, puta coisa boa, cara. Sério? Você não ia ficar em casa, vamos gravar, né? Ele falou, cara, você tá percebendo que se você tivesse que ir trabalhar, você não ia ter tempo de gravar? E agora, você vai entrar pra porra da caixa, você vai receber lá o salário e a gente grava o curso. Eu não tinha pensado nisso, cara. Aí eu falei, puta, mas que filha da puta. Será que é isso mesmo? Aí fui lá, gravei tudo, fiz as apostilas. Foi meio dificultoso por causa da digitação, mas fiz tudo. O primeiro bloco que a gente fez foi de circulação, 3 sistemas: cardiovascular, linfático e urinário. Só para você ter uma ideia, pusemos a venda, fizemos todo o sistema de venda, que na época era muito mais rústico, né? Sim, eu não conhecia nada. Ali a gente tinha um estrategista, que era o Djavan. Meu, era 2 pessoas para edição, artes, tudo. Cara, nessa primeira venda, cara, em 2015, minha parte, eu ganhei 3 vezes o que eu ganhava em 1 ano. Caramba! Em 1 ano. Aí eu falei, puta que pariu. Mudou minha vida. Aí mudou, cara. Naquele momento. Assim, o YouTube já estava uma transformação boa. Eu já ganhava bem no YouTube. Mas eu tinha aquela história de, tem que estar lá. Só que eu não tinha visto ainda a escala da internet. Claro.
E assim, para quem E tá a vendo sua isso área, aqui, anatomia, não tem limite, né? Todo profissional da área de saúde, no começo ali, ele precisa aprender anatomia, não tem vamos jeito. falar a Então tem. verdade, Rodrigão, como que eu vou ganhar grana como professor? Porque assim, É o ó, vamos limite aqui, de hora-aula, né? É o limite da sua hora-aula. Se a você gente, trabalhar 40 horas semanais, é o máximo. Não dá, você nem pode trabalhar mais, né? por exemplo, vamos ser sinceros, aqui a gente está falando para profissionais de saúde, vocês que estão vendo esse Sim. podcast aqui, sem frescura. O que motiva vocês é realmente vocês ganharem mais. O abraço do seu paciente, ele falar que está melhor, é legal para o seu ego, massageia. Mas o que te motiva a continuar é você ver que o negócio está dando certo como negócio. E Na naquele verdade, é o momento eu seguinte, né? percebi. A melhora do seu paciente vai ser uma boa indicação para trazer mais pacientes para você ganhar mais dinheiro. Ah, mas e a hora Exatamente. que eu lotar minhas 8 horas ou 10 horas? Eu não consigo trabalhar mais isso. Aí você sobe o seu preço, né? Então, é lógico, é a lei da oferta e da procura. Para o Rogério mudar ele precisa, o que ele pode fazer? Dar aula para mais pessoas. Então, a internet possibilita que ele dê aula, ao invés dele dar aula para 20 alunos, ele pode dar aula para 2.000 alunos, para 3.000 alunos, para 100.000 alunos. Não tem limite. Se traduzir para o inglês, para o mundo. Você, né? Então, assim, é um Não. negócio muito louco. E aí vem aqueles retardados, é mercenário, vai pro inferno, cara. Você tem que entender. Todo mundo. Você, Será que alguém. Todo mundo que vai ter sucesso na vida vai ter quem acha que você é comercial demais, que você é e mercenário. assim, cara, a gente tem que ser comercial. Você que Claro. está vendo aí vai se formar ou já é formado, ou você faz a sua parte comercial, ou você vai falir. Uhum. E Boa. falir não é legal. Eu fali 3 clínicas. Sim. É foda. E é o Sabe por seguinte, cara, a quê? gente tá todo dia na luta. Quando eu Sabe, percebi isso. Oi? só para te interromper, é muito louco porque a gente aprende na faculdade geografia, história. Você falou que não era bom de história. E aí você pergunta para o paciente, você pergunta para qualquer pessoa, não precisa ser da área da fisioterapia, de qualquer área. Ele pergunta assim: o que faz mais sentido para você? Aprender a ganhar dinheiro, a fazer dinheiro, ou aprender quais são todas as capitais do Brasil e do mundo? Ele vai falar: eu quero ganhar, aprender a ganhar dinheiro, administrar meu dinheiro. E ninguém ensina isso na vida, na faculdade, na escola. Então, dinheiro é uma coisa meio taxada mesmo. Quando a população brasileira não pensar sobre isso, mudar um pouco essa cabeça, a gente vai continuar sendo massa aí, vai continuar trabalhando para pagar a janta, ganhando o almoço para pagar a janta. Não vai funcionar. É isso que eu acho, cara. Não, e o melhor marketing que a gente tem pra gente é a pessoa entrar no meu curso e falar assim: foi o melhor investimento que eu fiz para minha Legal. carreira. Sim. Porque agora sim eu consigo entender o que está acontecendo aqui. Então, esse é o benefício da coisa. E aí, quando a gente fez essa primeira venda, eu falei para o Felipe, vamos fazer o segundo. Aí a gente fez um negócio mais profissional. A gente fez uma pesquisa de mercado com o nosso público, verificou qual que era o assunto que eles mais precisavam, aí veio o aparelho locomotor. Aí a gente vendeu músculos, ossos e articulações. Esse curso vendeu mais ainda. Porque esse Nessa eu acho que época, esse é mais que abrangente, né? não, e é uma coisa que o fisioterapeuta precisa, né? Que é o Sim, sim. locomotor. O profissional da educação física, o ortopedista, várias áreas, né? Não, isso foi assim, num período de venda do outro para esse, foram 3, 4 meses. E Uhum. a gente vendeu mais ainda desse aí. E aí eu falei, pô, vou sair mesmo do negócio lá. Tá. Aí eu fui lá, conversei com minha chefe. Aí eu falei, ó, cara, não dá mais para mim. Não, mas os alunos gostam de você. Eu falei, mas não dá mais. A gente está num casamento que acabou aqui já. Eu não gosto de você, você não gosta de mim, não dá Não, para e se eles continuar. gostam de mim, tá aqui, ó. Esse é meu canal. Ah, Esse é não, meu. Esse é e meu. não foram poucas vezes que eu chamei o pessoal lá da coordenação para fazer um projeto de aulas online para o Uhum, Senac. uhum. A resposta sempre foi a mesma: isso não tem futuro, o futuro é a sala de aula. Eu falei, então tá. A pandemia validou
Você acha que foi o maior momento, assim, o momento ápice da sua carreira, assim, Foi. pandemia? A Foi, pandemia, para mim, também. Foi um negócio que eu parei de dar aula presencial, fiquei só no online. Depois eu montei um outro curso mais avançado, prático, com paciente e tal. Mas o meu curso mesmo, que eu viajava o Brasil inteiro, tudo, foi validado na pandemia também. E sabe por que validou legal? Todo mundo que me xingava foi para a internet de alguma forma. Sim, não tinha como, né? E Você aí estava preso. minha pergunta sempre foi a mesma. Agora é sério? Agora pode? Agora tá valendo? Então, Isso. essa é a questão, entendeu? Eu acho que a tecnologia ajuda, porque aproxima a gente das pessoas. Por exemplo, uma outra oferta de negócios que eu tive, que aí era meu irmão que administrava isso. Palestras. Cara, eu conheci o Brasil inteiro, cara. Fui para Rondônia, Amazonas, Amapá, Piauí, Nordeste inteiro, Sul. E era particular. É aí que é uma coisa legal que a gente vê o nosso trabalho sendo valorizado. Uhum. Quando eu dava aula, o cara virava para mim e falava assim, ó, eu pago aqui R$ 40 a hora aula. Pago sei lá quanto hora aula, eu nem sei contar. Hoje, quando a gente vai numa palestra, e agora está voltando bem essas palestras, e é tudo particular, tá? Agora eu tenho uma pessoa que faz a administração da agenda para mim, tudo. Que meu irmão ele está em outro trabalho também, não dá. E a gente cobra a palestra e fala o seguinte: são R$ 10.000. Uhum. Esse é o valor. Mas por que que o cara paga? Porque esse chamariz do Rogério tá lá, ele sabe que vai vender os ingressos dele. Ele vai Claro. ganhar muito mais do que isso. É a mesma coisa, você tem lá o show do Metallica, custa R$ 1 milhão. O cara vai vender os ingressos, vai ganhar mais que isso, entendeu? Lógico, lógico. E tá É, tudo é bem, tá o, todo mundo ganhando, tá tudo bem, é o jogo. é o business da coisa. Aí, às Sim, sim. vezes, por exemplo, quando é aluno, Grêmio Estudantil entra em contato, a gente fala, os caras vão lá e pagam na hora, que eles sabem que é importante para eles. Meu, Legal. quando é coordenação de faculdade que liga, eu já falo até para Ana, eu falei, Ana, a gente já Não sabe vou qual é pagar, o... não. Ele, eu pago 50 horas. Aí ele falou, amigão, não é assim que funciona aqui. Isso aí é na sua faculdade, aqui o negócio é outro. Uhum. Então a gente está trabalhando o nosso próprio negócio, nosso próprio valor. Legal. E não adianta o cara virar e falar assim, por exemplo, você cobra 500 pau sua sessão de físio. Ah, é caro. Não é o outro profissional que determina se é caro ou não. Exato, Quem exato. determina esse valor é o cara que foi, pagou, melhorou e recomendou. É E é isso. assim que funciona, cara. Claro. Por que que uma bolsa Louis Vuitton custa 20, 30 mil reais e a outra custa 50? Porque é uma marca centenária que foi criando valor, tem desejo, tem gente querendo. Se você for lá, eu fui para Portugal agora, foi muito louco. Passei na loja da Louis Vuitton, as pessoas ficam para fora e ficam na fila, no sol. E aí, porque só pode entrar uma pessoa por vez para ser atendida pela pessoa lá dentro. E as Que loucura. pessoas fazem fila, cara. Custa 30 mil reais uma bolsa. Então, mas ela criou por mais de 100 anos essa marca, esse desejo. Então, quem fala que vale são as pessoas que compram, né? Se colocar uma bolsa de 100 mil e as pessoas pagarem, ela vale 100 mil. Então, é muito louco, né? Ela não vende só a bolsa, né? Ela vende o poder da pessoa estar com ela, o status e etc. Então, isso é muito maluco, né? E é isso. Não tem como a gente precificar. E na fisioterapia é muito pior, né? Porque na fisioterapia, como as pessoas acabam nivelando isso por baixo, né? Você acaba. Quando você briga por preço, você está concorrendo com as pessoas. Quando você mostra o valor da sua empresa, o que você faz. Outro dia me chegaram, Rogério, eu gosto de contar isso. Falaram assim: nossa, um pai, na minha frente, assim, mas a sua consulta é cara, né? É mais cara que do médico. Daí eu falei para ele assim: só que quanto custa operar? Eu falei: não, na verdade, eu falei assim: ó, eu achei barato. Eu acho barato a minha hora. Porque quanto custa operar a sua filha? Tá? O preço da cirurgia custa 300 mil reais. Se a minha sessão é muito mais barato que 300 mil reais e a gente conseguir tirar sua filha da cirurgia, quanto custa operar? Qual é o valor de você evitar uma cirurgia na sua filha? Então, quando você mostra o valor, o preço fica pequeno.
né? Se você tivesse que dar uma dica aí, Rogério, para quem está começando, a gente está entrando na fase final do nosso podcast, se você tivesse que dar uma dica mesmo para o cara que está começando a vida dele e ele quer fazer diferente, ele quer ser um profissional de sucesso, ele quer cobrar mais, ele quer ter uma boa qualidade de vida, ele quer ter uma garantia que a sua família vai estar bem. Por onde ele começa, cara? O que você faria? Sei lá, um conselho, assim. Eu penso que cada pessoa tem uma essência, tem uma entrega. E não é à toa que os pacientes procuram você para tratar escoliose. É porque você se tornou uma referência, porque você estudou para isso, você sabe as noites de sono que você perdeu para isso. São coisas que as pessoas não veem. E existe alguma coisa que só você faz. Então, por exemplo, você criou um método que só você faz. E as pessoas têm o desejo desse método. Muita gente dá aula de anatomia, mas por algum motivo as pessoas elas se identificam com a minha didática. Se conectam, né? Então, existe alguma coisa dentro de cada um de vocês que é única. Você não precisa copiar ninguém. É só você colocar isso para fora e estudar. Mostrar o seu conhecimento para a pessoa e transformar a vida dela. Porque só vai fazer sentido a sua profissão quando você perceber que o que você estudou está beneficiando outras pessoas. Porque o conhecimento para você não vale de nada, mas o conhecimento transformando alguém, ele vale ouro. E essa é o que você tem que entender. Você tem que se valorizar. E aí, quando você começar a perceber isso, você vai sair de uma pessoa que está aí, ai meu Deus, nada que eu faço dá certo. Não, porque você tem que fazer um pouquinho todo dia. É o que o pessoal chama de constância, né? Tem que ser constante. Você tem que trabalhar um pouquinho daquilo todo dia. Se você, na primeira dificuldade, você pensa em desistir, eu penso em desistir todo dia. Mas o que me motiva é que eu estou ajudando milhões de pessoas. Tá? Então, essa é a minha força motriz. Então, isso é muito importante. São duas coisas que vão manter você na sua profissão. É você ajudar a galera, tá? É ajudar mesmo. Você dá o seu melhor. E o segundo, você dando o seu melhor, você vai ser bem remunerado por isso. Não tem regra inversa. Você não vai ser bem remunerado antes de ajudar a galera. Isso não existe. Isso, se falar isso para você, se você está vendo vídeo de coach que fala isso, é mentira. Tá? Porque o seu modelo de negócios depende do quanto você ajuda o outro. E a ajuda tem que ser de coração. Tudo que eu faço aqui é realmente o que eu faço de melhor. Eu não entro para fazer mais ou menos, cara. Eu entro para dar o que eu tenho de melhor. Se for para entrar mais ou menos, a gente nem entra em campo, cara. Legal. Você nunca vai estar pronto, mas você tem que tentar ali, de alguma maneira, né, estudar, fazer. Você tem que estar preparado para isso. Pronto, 100% pronto não existe. Ninguém tá. Mas, mas fala a verdade, Rodrigão. Quantas vezes você pensa em desistir? Todos tem hora. Essa semana passada roubaram minha clínica pela sei lá quantas vezes. Cara, minha vontade é puta que pariu. É só merda, cara. Aqui. Só melhor, gente. A internet é uma mentira. É uma loucura. Né? É isso, na internet você tem que estar bem, tem que estar feliz. Isso é verdade. Quando você está ali, você não precisa trazer o seu problema para cá. Mas a gente é foda. Pancada, cara, todo dia. Todo dia. Né? Falando de números que você falou, né? Uhum. Eu abri aqui meu Analytics do YouTube. Por exemplo, se eu não tivesse feito nada. Falar, não. Porque assim, eu comecei a fazer vídeos, legal, aí você vai ganhando para isso, vai fazendo mais, é uma bola de neve. São 10 anos, cara. Eu tô há 10 anos. Cada videozinho é um soldadinho trabalhando por você, né? Aí assim, você tem que pensar que é constante, tem que ser constante. Sim. Muita gente que começou lá antes de mim desistiu. Ou porque não ganhou grana, ou porque foi fazer outra coisa. Enfim, acontece, as coisas acontecem na vida. A minha coisa foi assim,
Eu vou continuar fazendo esse trampo até onde eu puder, porque eu não quero mais voltar para uma sala de aula para ter uma coordenação me enchendo o saco falando o que eu tenho que fazer. Não. Hoje eu sei o que tem que ser feito. 10 anos, cara. Tá aqui, ó. 100 milhões de visualizações, Rodrigão. Caraca, é muita coisa, meu. 11 bilhões de horas assistidas de vídeo. Caraca. 11 bilhões de horas aula. Imagina, se atingiu 11, não sei quanto, uma pessoa assiste várias vezes. Não dá nem para mensurar isso, hein? Não, 11 bilhões de horas, cara. Não, é muita sei o que é coisa. isso. Surreal, é surreal. Inscritos no canal, 1.344.000. Tá aqui, ó. O YouTube é legal porque... Tem a plaquinha ali, bonita, hein? Parabéns. Não, ele tem programas de recompensa. Quando você está fazendo um trabalho legal... Eu fui chamado para vários cursos no YouTube, um monte de coisa legal. Todo o aprimoramento que eles iam fazer na plataforma, eles chamavam a gente 6 meses antes para falar tudo e a gente já implantava antes. Ou seja, todo mundo ganhava. Eles iam saber se aquilo dava certo ou não, e se desse, a gente já ganhava antes dos outros. Isso chama planejamento, cara. Os caras têm um sistema de planejamento absurdo, organização absurda. A gente pode um dia conversar sobre o primeiro dia que o Google me ligou. Os caras me ligaram. Eu tinha um gerente. Não foi o Bill Gates, mas foi o Google, porra. Foi o Ferdinando. Foi o Ferdinando do Google. Mas, cara, não é o Bill Gates, mas foi o Ferdinando. Pô, isso cabe um vídeo, hein? Não, Ferdinando, tudo que ia acontecer no Google, ele falava para mim 6 meses antes. Eu tenho informações privilegiadas. Aplica, pá. Cara, era tiro e queda. Aí, ó, a parte que a galera gosta. Ganhos. $133.686. Se eu não tivesse feito nada nesse período aqui, eu não tinha ganho nada. Entendeu? A coisa tem que acontecer. Se eu for diluir isso aqui, o pessoal vai fazer a conta, vai converter com o dólar de hoje, né? Mas não é, gente. Aqui tem dólar de R$2, de 3. Se você você ganhou. Você fez o dinheiro, tava ali, foi seu mérito. Se eu dividir isso aqui, ó, 133 mil por 10 anos, eu tenho... Foi muito mais que R$2.400 do Senac, né? Do Senac, 13 mil dólares por ano, que dá $1.000 por mês. Seria um salário de 5 pau por mês aí. Sim. Só de você estar na internet. Só de estar aqui. Eu posto vídeo terça e quinta e faço uma live na quarta. O resto o pessoal faz, cara. A galera faz pela gente, entendeu? Sim. E assim, eu não me arrependo de nada, bicho. Pelo amor de Deus, você fez um bem, você mudou a forma que a anatomia foi vista, cara. E você merece os parabéns por isso. Cara, obrigado pelo convite aí, cara. Muito legal. Rogério, puta, foi legal porque a gente transitou por um monte de área aqui. Acho que era essa ideia. E você, tenho certeza que você vai inspirar, já inspirou. Cara, só tem que agradecer, parabéns. A gente tá na mesma, assim, a gente apanha junto, mas a gente sobressai e vai levando. Então, a gente tem muita coisa em comum aí e eu sou fã do seu trabalho. Então, pessoal, agradecendo o Rogério, eu vou deixar os contatos dele aqui, se você já não segue, vamos deixar no link aqui desse vídeo para vocês seguirem no Instagram, no YouTube. Todos já tá no TikTok ou não? Eu tô, mas eu não... Mas não tem que estar, hein? Anatomia Fácil Real no TikTok. Vai bombar lá também. Gente, Rogério, brigadão mesmo. Prazer te ouvir, prazer conhecer sua história. A gente precisa de mais Rogérios, cara. Quanto mais Rogérios, mais a nossa área se fortalece, mais sucesso a gente vai tendo e as pessoas vão olhando para a nossa profissão como uma profissão mais rica mesmo, como uma profissão que muda a vida das pessoas. E acho que esse é o principal intuito desse podcast, o principal intuito da gente estar aqui levando esse conhecimento para vocês. Parabéns, Rogério. Obrigado mesmo, viu? Valeu, Rodrigão. Obrigado pelo convite aí. Eu acho... Eu vi que você estava lá também no podcast dos meninos do Passando Plantão também. A gente tem que contar as histórias da galera aqui da física. Porque eu vejo muito... Assim, a rede social, assim, vou falar para você, eu não sou muito chegado nas coisas, que eu tenho... pessoal faz as coisas para mim no Instagram, tudo. Eu gravo só, hoje em dia. Mas às vezes eu não gosto muito de ficar na rede social. Eu vejo algumas coisas assim que o pessoal fica
o próprio fisioterapeuta denegrindo o fisioterapeuta, eu já passei por isso, não é saudável, e eu não sei o que o pessoal está esperando nas redes sociais, assim, sabe? Eu acho que cada um tem que fazer seu trampo e quanto mais gente vai falar mal do outro, você podia estar gravando seu vídeo fazendo mais do seu. Toda vez que eu vejo que alguém acaba falando mal, eu trabalho mais. Essa é a minha regra de vida. Apanhou, trabalho mais. Vamos fazer diferente e vamos tentar mudar mais pessoas, mais a vida das pessoas. Acho que esse é o principal intuito. Que nem a energia que o cara gastou para fazer um textão falando mal de alguém, você podia ter feito um vídeo e ajudado alguém. Com certeza. Já ia ser melhor, né? Pô, cara, obrigado pelo convite aí, cara. Precisando, tamo junto. Você tá convidado para a live no Anatomyflix lá, hein? Vou te passar as datas aí quando você puder. Marcar. Vambora, tô dentro. Pessoal, muito obrigado aí. Continue nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. No Facebook praticamente ninguém tá mais, mas no TikTok agora, no YouTube. Curta esse vídeo, manda para uma pessoa que realmente vai ouvir essa história e vai tentar fazer diferente. Acho que esse é o intuito da gente estar aqui, tá bom? Um grande abraço, continue aqui juntos nessa onda aqui de fazer o bem, de inspirar, de fazer a diferença na vida das pessoas. Esse é o intuito aqui do nosso podcast Fora da Curva, tá bom? Obrigado, Rogério, e até a próxima, pessoal. Grande abraço para vocês. Valeu. Falou.